Falou, tá gravando. Quando você começar, pode começar, nem se preocupe aqui não, você tá... Não, eu não me preocupo com cabeça, eu não gosto de tirar foto olhando pra câmera. Olha não, só fala que o meu nome é Flor Rei aí. Florzinho! Que querem, mulher? Estela Maris. Colégio Estela Maris, aonde foi o princípio de todos os meus trabalhos. Tudo começou no Estela Maris, né? Eu tinha 8 anos de idade, quando fui convidado por Helenita Timóteo para fazer o personagem de um palhaço na abertura dos dramas. Naquela época se chamava peças de teatro, né? Quando chamava drama. E eu fui convidado pela Helenita para fazer a abertura do drama, que era um trabalho das professorandas, o fechamento da formatura delas. Que é coelho, galinha, tudo misturado. E os bichos é tudo mansinho assim, ó. Primeira alimentação dos meninos, das crianças, para poder depois continuar o cotidiano normal. Vamos chamar as outras agora. Bora, criança, chega. Você tem que dizer dessa maneira: eu sou um boneco de perna de pau, de olho de vidro, de cara de mal. Criança comigo não chora, criança comigo sorri. Salve as crianças do meu Brasil. Esse foi o primeiro texto de teatro de minha vida. E daí iniciei minha vida dentro da cultura. Na realidade, esse meu dia a dia, ele se torna muito interessante, porque eu faço as coisas que eu... Bora, menina, desce aqui. Aqui eu faço assim, ó. Tanto como elas aqui, brinco com elas, com os bichos. E isso aqui, eu acredito que no meu modo de pensar, esse tipo de vida que eu levo hoje, faz com que prolongue minha vida. Esse contato com a natureza, o contato com os animais, conversar com eles, brincar com eles, entendeu? Isso aqui dá um alongamento de vida, porque você está em contato com a natureza, e a natureza é Deus. Você amanhece um dia, às vezes tem um problema no dia anterior, e você quando levanta, começa a conversar com os animais, você brinca com eles, briga com eles, né? Você chama ele para vir pro lugarzinho dele, que é aqui o chiqueirinho. Que não, a gente pensa, não, mas prendeu o animal. Tá, ele é uma prisão a qual não existe maltrato. É uma prisão que eu convivo com ele. Você chega, eu pego ele, eu brinco com ele, eu converso. Você vê a galinha, foi pro caco comer comigo, eu pego nela tranquilo. Os coelhos, eu chego ali, brinco com eles. E tudo isso traz inspiração, porque você fica leve. Por mais preocupação que você tenha, às vezes você está com muita preocupação, eu estou com muita preocupação, chega aqui no quintal, eu pego a enxada, limpo o mato eu chego ali, levo uma comida para o coelho, começo a conversar com o coelho, vou lá no açude, tiro um capim para um coelho, trago, jogo para o coelho, chamo ele de bichinho, de qualquer coisa, começa contato. Então, dali a 10, 15 minutos, eu estou totalmente livre, a cabeça está boa. Aí subo lá para casa e começo a criar coisas, nascer coisas da cabeça, aleatoriamente. Foi quando eu cheguei em casa e falei para meu pai, digo, pai, a professora quer que eu seja um ator, que eu vá trabalhar numa pecinha do teatro lá, o drama. Ele disse, é muito bom, meu filho, porque o teatro, foi a primeira lição de teatro que eu tive, foi quando meu pai, em 1965, ele disse, Agamenon, o teatro é muito bom, porque o teatro é uma junção de toda uma vida. A história, resumida em um palco, você vai se barrar com muitas coisas. A sociedade tem um preconceito com artistas, que diz que a vida de artista, desse povo que de dramaturgia, é uma vida errônea, uma vida errada.
você vai encontrar com muitas barreiras. Essas barreiras, mais tarde eu vim saber, é justamente esse problema dos homossexualismos, onde a sociedade, ainda hoje, apesar de nós estarmos no ano 2000, a sociedade ainda tem esse preconceito. É uma coisa que eu admirava muito do meu pai, apesar do homem ter nascido em 1894, ele era um homem do ano de 2000. Aqui é o meu catatal. Não olhe não, porque o povo chama de ateliê, mas não chama isso de ateliê não. E como um bom cara que gosta de cinema, não poderia deixar de ter um Chaplin para saudar as pessoas, né? Um Chaplin pintado por mim mesmo faz muitos anos. A saudação do povo aqui, quem faz é esse aqui, ó. Quando é de madrugada, que eu venho trabalhar aqui de madrugada, eu não trago o meu radinho não. Mas quando eu venho aqui, minha vida é isso aqui, ó. Ligou meu buranhém aqui, como eu chamo ele. Músicas. Entendeu? Aí eu me sento aqui. Eu botei esse bichinho aqui pra frente. Porque aí aqui eu me sento, ó. E aqui vem aquele tipo do trabalho. Da máscara. Tá, essa forma aqui foi feita no rosto do meu filho. Do Tequinho. Você usa essa aqui, ó. Cera, chama-se cera sólida, né? Para poder você passa no fundo do rosto. Depois que você passa no rosto dele, aí você vai aplicando o gesso. Aplicando o gesso, aí ele pode. Você coloca 2 canudos no nariz para ele poder respirar. E você cobre o rosto dele totalmente de gesso. Aí depois que o gesso seca, você tira. Aí depois que você tira o gesso, aí você vai para essa parte aqui, ó. Aí você faz essa forma. Aí depois que você fizer essa forma aqui, aí você faz aquela outra, que essa aqui só eu colocar o gesso. Esse é o processo daquela máscara. Depois da primeira camada com água, aí você vem com a parte do grude. Passa o grude, né? E esse processo que você está vendo aqui, eu vou fazer até ele ter uma base de... Dependendo da utilidade da máscara, se for uma máscara para usar pelo carnaval, eu coloco 14 camadas de papel. Todo meu trabalho artístico, tudo de meu trabalho artístico começou aos 8 anos de idade. Primeiro no teatro, foi no Colégio Estela Maris, né? Eu tinha 8 anos de idade quando eu estava na primeira série B, como a gente chamava. Dona Helenita Timóteo me convidou, chegou brincando dentro da sala de aula e disse: "Você é meu tantã". Eu não sabia naquela época nem o que era tantã. É incrível como num ano só, eu posso dizer que foi o alicerce da minha vida. Foi o primeiro ano que eu saí de careta, foi com 8 anos de idade. As primeiras vezes que eu saí de careta, eu saí da casa de Expedita. Eu, Robertinho, Gil, Roninha e o careta, aquele careta da minha época de criança, se juntava a treca, 5, 6 amigos, a gente se reunia e ali a gente trocava a roupa um dos outros para se tornar desconhecido. Como bem, eu vestia a roupa de Robertinho, a minha roupa, Everaldo de Adalva era quem vestia, Gil já vestia a roupa de Vé, a minha. E assim a gente trocava a roupa um do outro para ser desconhecido. E a gente saía da casa de Expedita, a gente, como bem, na Rua Grande, e a gente sempre tinha um roteiro. Como bem, saía da casa de Expedita, aí ia para a Rua do Colégio São Benedito Encruzilhada. Aí subia da Encruzilhada pela Rua do Correio para sair na Rua Grande. Eu acho que é uma coisa triste, mas que é uma realidade, é uma coisa que aconteceu. O nosso careta, a prova era que ele era
desmembrado da sociedade, era uma figura que não era ligado muito à elite, que houve época em que nós fomos proibidos de andar, de sair de careta de reio. A sociedade pediu aos delegados para proibir rei. O careta era discriminado pela sociedade. Ele era tão discriminado que foi proibido de sair de rei, porque disse que o rei era perigoso. Juntou com a turma de Zezé de Agamenon aqui embaixo, que era a turma de Zezé, Zezinho de Mariano, um bocado deles aqui, se reuniram aqui e foram ao encontro da polícia. Saíram de reio e quando chegaram na rua se reuniram tudinho e mandaram um recado para o delegado ir tomar o rei dele. E aconteceu, os mais velhos da época do meu pai, de Zusa e tal, a época do machismo. Né? Na realidade eu acredito que isso é machismo. E ainda existe alguns que não aceitam. Mulher careta, ela veio de 10, 15 anos, 20 anos para cá. A mulher saía de velhinha, eram as velhinhas que saíam a parte da tarde do careta. Mas, porém, se é um brincante, e por que não a liberdade das mulheres sair? Eu acho normal. Porque é uma brincadeira e por que ela não pode participar? Ela é uma pessoa igual aos outros. A masculinidade, feminilidade, isso é besteira. Eu digo uma coisa interessante. O povo faz essa diferença de sexo, mas me mostra um anjo com sexo. Não tem sexo. Sabe por quê? Porque o espírito não tem sexo. Porque Deus criou o homem. Ele criou o espírito. Ele não falou eu criei a mulher e o homem. Ele criou o espírito. Espírito não tem sexo. Aqui. Corrente eu conheço. Carnaval, Eu não vou, essa vez também. Ela já está lá em cima, na casa dela. Aí veio trazer para estender, aproveitar o sol. Isso é um relato que meu pai fez no ano de 1954, ainda falando nesse relato sobre o que aconteceu com o nosso açude. Conta a história que, quando Napoleão Bonaparte invadiu a África do Sul, teve a verdadeiro fracasso ao penetrar no Rio Nilo. A expedição desabou em completa desordem, mas, como até a derrota se obtém experiências de coisas úteis, um oficial francês que vivia metido numa fortificação, aguardando o tempo para fugir, dedicou-se para matar o tempo em decifrar inscrições feitas pelos egípcios. 20 anos depois, Champollion aproveitou esses dados, conseguiu descobrir os significados daquela escrita egípcia, resultando nos instruir sobre 40 séculos da história. Quando no dia 19 de abril de 1952, uma tromba d'água fez ruir a parede do nosso velho açude, ao amanhecer do dia, olhávamos com tristeza a quantidade d'água que fugia e com ela nossa reserva de peixe, criando assim um verdadeiro pânico aos habitantes da nossa cidade. A construção de um século desaparecia em poucos minutos com ela. Talvez o desinteresse pelo nosso progresso, sempre postergados pelos poderes públicos. Eis que, com o caso da derrota de Napoleão Bonaparte, proporcionou o benefício prestado a Champollion. E o arrombamento do nosso açude nos traduz a oportunidade de termos uma construção moderna e triunfo começa a passar por uma fase de transformação. O padre Luiz Sampaio iniciou já, está bem aumentada, a construção do prédio do ginásio diocesano. Os proprietários do Cine Guri fazem a demolição do chalé da Avenida Zé Bezerra e inicia a construção de um soberbo prédio
para a instalação de um moderno cinema. Estamos, nós triunfenses, de parabéns. E muito digno governador Etelvino Lins, o prefeito Aprígio de Assunção e aos diretores dos educandários que estão nos proporcionando tão elevados benefícios. E finalmente, a dona Adelmo Machado e a todas que têm cooperado pelo nosso progresso, rompendo a maloca e queimando a caveira de burro. O agradecimento a todos, com gratidão, povo triunfense.